Quer um café? Seja muito bem-vindo! Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um café com pessoas que têm uma boa história para contar. O meu convidado de hoje, como eu posso descrevê-lo? Conheci quando ele fez uma viagem de Fusca para o Uruguai com o pai. Anos se passaram. Ele se tornou dono de uma agência de publicidade. E se eu fico um tempo mais sem vê-lo, de repente descubro que ele é neurocientista. O que será que ele é agora? Meu convidado de hoje é Natanael Sena. Natanael, quer um café? Com certeza. Quero uns 3 com você. Eu acredito que ele vai tomar a garrafa inteira, porque se vocês puderem dar uma olhada no tamanho da xícara que ele trouxe. Xícara não, perdão, da caneca. A minha é uma xícara, olha, uma humilde xícara. Gente, quem está escutando pelo Spotify escutou esse vrum, vrum, vrum. É porque estamos empurrando a garrafa térmica, que agora tem pouco café, porque o Natanael pegou tudo. Vou ter que fazer mais para o próximo convidado. Ó, junta aqui comigo nessa câmera central. Olha a diferença. Tchim, tchim! Me conta, essa caneca chique, hein? Ela é. Faz parte da realização de vários sonhos, né? Me conta, por que você escolheu essa caneca? Quando eu imaginava quem eu queria ser, e é quem eu sou hoje, eu imaginava várias coisas dentro da casa que eu não tinha. E uma das coisas que alguém que está emergindo financeiramente na vida sonha, são com coisas tangíveis, assim, que você pega, né? Não coisas não imagináveis. Você sonha com um carro bom, você sonha com uma bolsa boa, um sapato legal, um perfume. E eu sonhava com um jogo de louças da Le Creuset. Hoje eu tenho alguns jogos de louças da Le Creuset. Uau! E eu acho que essa daqui eu trouxe de Orlando. Eu acho que ela é uma materialização de... É bom trabalhar, tem que trabalhar. Mas se em algum momento você não se der o luxo de gastar com alguma coisa que você olha e fala assim, eu cheguei onde eu queria, seu trabalho não vale a pena, né? Seu trabalho tá indo... Os boletos fazem muito sentido para quem é da área comercial, trabalha com um serviço ou com cliente. E o boleto é a realização de alguma coisa, né? Então, eu gosto muito da minha casa e eu tenho lá uma televisão boa, tenho uma tocha olímpica e é um ambiente que quando eu chego eu falo, tô em paz aqui. Eu olho e falo, é isso. É onde a gente se encontra, no nosso lar, onde tem a nossa essência e esses objetos que têm significado. Por exemplo, ó, já fui na sua casa. Sua porta é uma réplica da porta dos Friends. Sim, sou apaixonada pela série. E me traz um quentinho no peito. Você acredita que hoje de manhã eu acordei e pensei, hoje é um dia bom, hoje é um dia feliz. Eu quero começar lá em cima. Pum, botei Friends. É isso. A nossa casa, ela tem que ser o ambiente de refúgio dessa zona que a gente vive fora dela. A gente dá o sangue para muita coisa. Então, se a gente não conseguir chegar ali e ter um café quente, se você ama café, ou um chá, se você ama chá, para que você volta? Profundo, né? Parece o Leandro e o Karnal. Para onde você volta? Quando você chega em casa depois de um dia caótico, quando você olha para a internet, aquele monte de gente se comparando, uma ilusão, para onde você volta? Olha outra aqui. Semana passada eu tive uma reunião com um norueguês que ele mora em Copenhague e ele falou que lá as avós deixam as crianças quando tá fazendo calor no carrinho, na calçada ou no gramado e vão fazer as coisas dentro de casa. Olha que louco, é uma realidade que a gente não imagina. Aí ele perguntou assim pra gente, o que a gente faria se a gente não precisasse pensar em sobreviver? Você já parou pra pensar, você que tá me assistindo e ouvindo, já parou pra pensar o que você faria se você não pensasse boa parte do seu dia em como você vai sobreviver? Se você não precisasse correr atrás do dinheiro, da escola, da comida... Quem a gente é fora dessas camadas, né? Qual é a sua essência? Aliás, me conta, quem é Natanael Sena? Nossa, que pergunta profunda. Eu sou aquele menino que eu sempre quis ser. Sabe quando a gente imagina assim, qual a profissão que você quer ser quando você crescer? Esses dias eu vi até no Facebook alguém perguntando isso, né? E eu cheguei na conclusão que eu sou o que aquele menino queria ser. Eu sou um empresário que, graças a Deus, tem um certo relevância no mercado que eu trabalho.
Consegui, não tudo que eu queria, mas estou conseguindo tudo que eu quero ao longo do tempo e eu sou feliz. Eu acho que, a gente estava até falando disso, as pessoas quando perguntam quem você é, começa, eu sou atriz, eu sou ator, eu sou, sei lá, qualquer coisa, eu sou presidente da República, eu sou estelionatário. Você pode ser quem você quiser, mas eu tenho a resposta hoje, assim, eu sou feliz. Eu sou um cara realizado e feliz. Eu não tenho problema nenhum com a morte. Eu sempre brinco assim, se eu morrer hoje, cara, o problema é de quem vai ficar para enterrar o corpo. Porque, cara, tudo que eu fiz porque eu quis. E o que eu quis, eu fiz. Então, foda-se, sabe? E tem tudo a ver com o meu curso e o que eu acredito. Foi quando a gente se aproximou mais. Sim. Nós nos conhecemos no lançamento do seu livro. Depois nos aproximamos quando você fez o curso Eu Sou. Uhum. E é muito gostoso escutar você falar, eu sou... Quem é Natanael Sena? Eu sou feliz. Quem é que está escutando a gente? É uma cebola. Até você chegar na resposta, tem várias camadas que você precisa tirar, assim, para você entender qual é a sua história. Por que faz sentido você estar onde você tá, sabe? O que você não... Ninguém sabe o que quer. O que você quer ser, o que você quer para você. Cara, eu acho que o começo é o seguinte, o que eu não quero para mim. E aí você começa a tirar o que você não quer. Aí depois você vai entender o que você quer, né? É mais fácil saber o que não quer. Uhum. E sendo um homem feliz, o que você faz para ganhar dinheiro? Porque isso é legal. Você trabalha com algo que te gera uma grana para você fazer o que faz feliz. Ontem uma funcionária nossa, ela falou assim, quarta-feira. Eu falei, graças a Deus, ainda tem mais 2 dias para a gente conseguir vender mais antes de acabar a semana. Por que eu tô falando isso? Porque hoje o que eu faço para ganhar dinheiro, a boa base dela é ensinar storytelling. O que é storytelling? É a arte, é diferente do ato, né? O ato de contar histórias é João e Maria, pé de feijão. Storytelling é a arte de contar histórias. Tem uma metodologia. O que é a metodologia? É um método para você fazer algo, né? Então tem o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Em cima disso, a gente constrói narrativas que podem ser peças publicitárias para uma marca, podem ser filmes publicitários, igual você fez, podem ser e-books de venda, pode ser ensinar uma pessoa a falar bem quando te fizerem uma pergunta. A revolução tecnológica que a gente está vivendo, então quando a gente fala de IA, né, inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, ela facilita o processo da gente alcançar a informação que a gente não tinha. Então, se você jogar no Google hoje, você tem resposta para qualquer coisa. Se você abrir um chat GPT da vida e fizer perguntas lá de como você faz alguma coisa ou como você melhora alguma coisa que você faz, ele vai te dar uma resposta baseada em milhões de dados de pessoas que já fizeram. Então você aprende a fazer aquilo muito mais rápido. Só que aí coloca em risco uma série de funções. Por exemplo, o roteirista, o escritor, o designer, o professor de qualquer coisa, o advogado, o médico, porque às vezes você coloca lá a dor que você está sentindo e qualquer... Quem aqui não jogou no Google alguma coisa quando sai do médico ou quando começa a sentir? E aí o processo que acontece com a sociedade é o seguinte, quando tudo que é muito específico e antes ficava na mão de poucas pessoas, agora está em tudo que é lugar, que é a informação, o que é relevante para mim? Como que eu consigo criar uma relevância para minha marca, para o meu story, se eu sou um influenciador, se eu sou um produtor de conteúdo? Inevitavelmente, a única forma de conectar com as pessoas vai ser através das histórias. Por que através das histórias? O nosso cérebro tem um estudo da CNN que ele chama a fadiga do cansaço. O que é a fadiga do cansaço? Eles observaram, e aí é um estudo real, quem quiser jogar no Google, eles acompanharam vários juízes na Europa durante anos, acompanhando a sentença que eles davam. E a gente percebia que as sentenças que eram dadas no período da manhã, antes do horário do almoço e não no final do dia, elas tinham um favorecer muito mais... um favorecer muito mais estudado, muito mais profundo. Então, você tinha mais habeas corpus, tinha, às vezes, até segunda e terceiras audiências do que os que eram dados para o fim do dia. O que é a fadiga do cansaço? A fadiga do cansaço ela vem em cima desse estudo, que ele afirma que a gente recebe mais
de 100 mil palavras por dia. E a gente toma mais de 35 mil decisões por dia. Quando a gente toma mais de 35 mil decisões por dia, ou seja, eu acordo, eu vou escovar os dentes, eu vou beber água, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro aí entra a parte da neurociência, né? São alguns bilhões de neurônios fazendo trilhões de sinapses. O que é neurônio e sinapse? Quando eu penso, ou quando eu pisco, quando eu ando, é o meu corpo fazendo uma sinapse. Hoje ninguém precisa parar para pensar assim, vou respirar e dar um passo. Não. Só que esse processo, ele é automático no nosso corpo, né? Então, ele precisa de um pouquinho de energia para aquilo. Tudo que eu precisar, como organismo, deixar de forma automática para que não me canse, meu cérebro vai fazer, assim, batata. Isso vai acontecer. Então, ó um exemplo prático aqui, ó. Verde, amarelo, 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 verde. O nosso cérebro, de quem estava escutando, respondeu automático. Ou seja, ele pegou um estímulo e se estabeleceu num padrão. A fadiga do cansaço, ela diz que todas as decisões que precisam ser importantes para a gente toma no período da manhã. Por quê? Porque no período da tarde, a gente já vai estar mais fadigado pelas 35 mil decisões que involuntariamente a gente teve que tomar. Então, quando a gente comunica com alguém, a gente está tentando passar a nossa realidade para a pessoa entender e criar relevância naquele assunto. O storytelling é isso. A partir do momento que hoje colocar dinheiro na Globo e fazer um anúncio não converte como antes, porque o cara vai abrir lá e vai ver a VTube, vai ver a esposa do Zé Felipe lá, a Virgínia, fazendo live e vendendo vários milhões. É porque a conexão emocional veio de uma história e não de um produto com uma especificação técnica. E o storytelling é isso, é conseguir trazer emoção para uma narrativa e ajudar as pessoas a venderem mais, a criarem melhores produtos, a fazerem publicidades melhores, a criarem melhores discursos. E no que a gente é bom é isso. Já faz alguns anos que a gente cria e ensina storytelling através de pessoas, Pessoas por quê? Porque às vezes você precisa de um fono, às vezes você precisa de um terapeuta, às vezes você precisa de um diretor de cena, às vezes você precisa de um design, às vezes você precisa usar a inteligência artificial para criar uma base de dados melhor para que isso... A informação, ela precisa ser relevante para a pessoa. Fala assim, os dados é o petróleo do futuro. Beleza, mas seu carro anda a petróleo? Não, seu carro anda a gasolina, é um derivado dele. Então, a gente precisa cada vez mais transformar o que a gente sabe de uma forma que a outra pessoa entenda a relevância daquilo. Me fala uma coisa, pessoas que estão na internet, que não conseguem crescer, vendendo produto ou serviço. Qual dica você dá de storytelling? Uma dica Ato 1, conexão. Storytelling é dividido em 3 atos. Ato 1, conexão. Ato 2, validação social. E ato 3, o que a gente chama de direcionamento ou call to action. Hoje, as pessoas fazem o seguinte para vender. Elas começam oferecendo. Se eu te perguntar quem que é o Homem-Aranha, você vai falar, ele é um super-herói. Eu vou falar, não. Super-herói é o ato 3 dele. Antes ele é o Peter Parker, ele é um menino que não tem os pais, que cresceu com os tios, que sofria bullying, que tinha um amor não correspondido, que era nerd, que tinha um amigo rico que estava no colegial. Quando você estava no colegial, será que você não gostou de alguém que não gostou de você? E ainda indo um pouco mais longe, será que você não gostou de alguém que gostava de um amigo seu? Então, olha que louco isso. Quando ele toma aquela picada da aranha... A gente, quando era criança, também não gostaria de ser picado pela aranha. E não era para virar um super-herói. Era para resolver uma dor. Que era a mesma que ele. Que é o que? Ato 1, ato conexão. Se eu não estabeleço uma conexão com o meu público, e como que eu estabeleço uma conexão com o meu público? A gente fez isso aqui e as pessoas nem perceberam, porque não conhecia essa técnica. Quando você perguntou quem eu sou, o que eu respondi? Feliz. Entendeu? A partir daquele momento que eu não estou aqui para vender o meu trabalho, mas que eu estou aqui para gerar conexão com as pessoas, para validar o storytelling, as pessoas que não são felizes, imaginou, interessante, o que ele fez para conseguir ser feliz? E as pessoas que já são felizes criaram outra conexão, falou, tá falando de igual para mim. Então, o ato 1, sempre que você for entender para viralizar na internet, para criar um conteúdo que é relevante, antes de abrir a boca e sair falando, entende quem que é o seu público, transforma o seu Instagram lá em comercial, vai lá ver, a maioria é homem, a maioria é mulher, qual que é a série do momento, sabe aquela conversa de elevador, tá chovendo ou não? A gente correu tanto que a gente deixou de ser humano. E o ato 1 é você criar
conexão. Não conheço o meu público. Cara, vai falar de sentimento. Vai falar de sentimento, porque sentimento é comum a qualquer ser humano. Qual que é o ato 1 da Mari aqui? Oferecer o café. Porque todo mundo que vem aqui toma café. Então ela já cria conexão ali. O que vai ser vendido é o ato 3, é lá no final. O ato 2 é o validador social aí. Quem trabalha com infoproduto deve conhecer um pouco da linguagem, de ter um avatar e tal. Mas o ato 1 é... Quem que é aquela pessoa? Porque eu me identifico... Quem aqui nunca foi numa igreja e falou, o cara tá falando comigo, é pra mim essa mensagem? Porque no ato 1 dele foi tão certeiro. Se Jesus Cristo não tivesse nascido na manjedoura, tivesse nascido numa mansão, o ato 1 dele não ia conectar com todo mundo. Então, né, que fala lá, o verbo se fez carne e carne se fez homem, trarará. É para criar justamente isso. Se você pegar os maiores empreendedores, os maiores líderes religiosos, todos eles falavam por parábola. Por que as pessoas falam por parábola? Duas coisas. Uma, para gerar conexão. E ato 2, para fazer com que os neurônios saiam do automático e faça a pessoa pensar. Criando analogias. Criando analogia. Por exemplo, se eu fico no verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, seu cérebro já entendeu que aquele estímulo, que é a primeira vez, se tornou um padrão. Se aquilo se torna um padrão, ele responde automático. E quando a gente está rodando o feed, quem diz que o nosso conteúdo está saindo do automático, está saindo do padrão e está sendo um estímulo? A gente não é o lírio do campo lá. O alecrim dourado. O alecrim dourado. Igual a gente está falando, tem 1 milhão de outras pessoas falando. Então, o ato 1 é, cara, conexão, Pareto, 80-20. Tem que perder 80% do meu tempo entendendo quem que é o cliente, quem que é o cara que está lá no meu feed, o que faz sentido para ele. Quando eu cheguei aqui, uma das perguntas que eu fiz para a Mari é, quem que é o seu público? Para direcionar o meu... Por exemplo, eu vou palestrar no evento de tecnologia e também para palestrar no 43º Congresso de Cardiologia. Cara, são cenários diferentes. Só que para cada um deles, essa capacidade de contar histórias é extremamente relevante para o negócio deles. E então, isso está em tudo que é lugar. Só que se a gente não entender que mais importante é o outro, para a gente conseguir ouvir, para saber o que a gente vai falar, a gente vai passar a vida reclamando que a inteligência artificial está roubando nosso emprego. Você falou algo que me lembrou uma frase, que é... Se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu passaria 50 minutos afiando o machado. É isso. Exatamente. Matou, ó. Palmas aqui, mais Palmas, café, produção. mereço um cafezinho! É exatamente isso, amolando o machado. Não adianta nada de colocar no final da Copa do Mundo com uma bola virada pro gol se você nunca chutou. Quer um café? Sempre. Acho que aqui ainda tem um pouquinho, mas complementa para ele continuar. Quer me passar para ele continuar quentinho. Então é isso. O que a gente faz para ganhar dinheiro porque a gente é bom nisso, e acho que as minhas palavras, se vocês estão me ouvindo até agora, justifica que a gente é bom nisso, é ensinar marcas e pessoas a contarem histórias que pode estar num currículo, pode estar num post, pode estar num pitch de venda, numa apresentação. As pessoas querem ouvir histórias. Não querem... Ninguém compra uma broca 3/4, né? Você já ouviu essa? Uma broca 3/4? Ninguém compra. As pessoas compram um furo na parede para pendurar uma televisão ou um quadro. Legal. Se você tá vendendo broca 3/4, você tá vendendo errado. Broca 3/4 eu vou olhar no Google lá e vou achar por preço. Mas a gente não quer falar de preço, a gente quer falar de valor. Por que as pessoas... Por que a gente vai lá no Cidade Jardim comprar uma bolsa Hermès? Ou um tênis da Gucci, ou um Yves Saint Laurent? É pela história que a marca carrega, né? Então, assim, se a gente, como pessoa, não valorizar a nossa história e não souber como contá-la, a gente sempre vai ser um diamante bruto que não vale nada. A gente precisa saber lapidar ela. Qual que é a diferença de uma pedra que sai da terra toda grossa para uma caixinha da Tiffany? Qual é? Tá na caixinha azul da Tiffany, bem lapidada, bem limpa, a história tá bem contada, né? Se você ganhar um anel da Tiffany que tiver fora da caixinha, será que ele vai ter o mesmo valor? Tá vendo? A caixinha blue box. É isso, a caixinha vale menos que o anel, com certeza. Mas pro anel ter o preço que pagam, ele precisa estar dentro... Isso é storytelling. É você entender... Isso aí, né, na semiótica, a gente chama de símbolos. Entender os símbolos que estão em volta. Quanto que você pagou a mais pela sua porta do Friends? Cara, muito mais do que uma porta comum. Só que você discute o preço? Não.
Porque a venda ela é emotiva, é uma venda de uma história. Por que a gente paga $200 para entrar na Disney e mais 80 para furar a fila? A gente não é criança, mas a gente paga. Porque o resgate é exatamente em cima de um ato de conexão, um ato de validação, e aí então um ato de oferecer. O vendedor que tira pedido vai morrer. É consultor de venda, porque o cara vai entender quem o cara é e vai falar assim... Por exemplo, a Mari me chamou aqui e nem sabe o que eu tô fazendo hoje. Mas ela sabe que eu sou foda em várias coisas que eu faço. Então, assim, não sei, pode falar palavrão aqui ou não? Não pode, vai né? Ficar de banco. Vai pi. Então, assim, se hoje você tá numa posição e amanhã você tá em outra, qual a história que você tá contando para as pessoas à sua volta para que isso gere relevância, porque elas te chamam para o outro patamar, para outra conversa, para um outro café? O que você estava fazendo nos Estados Unidos? Semana passada que eu bem vi nos seus stories. Fui fazer algumas coisas. Era meu aniversário, eu queria ver um lançamento. Feliz aniversário! Obrigado! 1º de maio, dia do trabalho. Também dia que o Senna faleceu. Tem tudo a ver com você ser dia do trabalho, porque o homem que trabalha. Eu fui ver, que era uma vontade que eu tinha, eu fui ver um lançamento de um foguete na NASA, em Cabo Canaveral. E aí vi o lançamento do Falcon 9, que é um dos foguetes do Elon Musk. Foi super legal. Uau! E aí eu também visitei a loja da Ferrari, que mais vende Ferrari na América do Norte, que fica na Flórida, para entender como que eles aplicam técnicas de storytelling dentro da loja que mais vende Ferrari. E surpreenda-se, se você tiver lá $4 milhões para comprar uma Ferrari, você não vai comprar. Como assim? Você vai esperar 2, 3 anos, dependendo da quantidade de acessórios que você quiser pôr no seu carro. Você não entra lá e compra igual compra um Fiat Uno. Mas porque demora para ser confeccionado? Por quê? Porque demora o processo de confecção, mas tem uma expectativa e também uma geração de valor em cima da história. Como é que acontece? Olha que interessante. Eu cheguei lá, ato 1, se lembra que eu falei? Conexão. Eu cheguei lá e eles perguntaram o meu nome. Parece básico, mas às vezes a gente atende o cliente e nem pergunta o nome dele. E eles falaram assim, e olha que interessante, porque eu não fiz associação, só fiz agora. Eles perguntaram assim, como você gosta do seu café? Eles não perguntaram se eu queria café, sabe? Eles falaram assim, como você gosta do seu café? Já me direcionando assim, a gente vai te servir café. Aí eu falei assim, eu quero um regular e tal, e eles trouxeram um café pra mim. Depois eles falaram qual idioma eu tinha mais habilidade pra falar. E aí eu falei português. E chegou um cara pra falar português comigo. Ou seja, ele não perguntou se eu tinha residência nos Estados Unidos pra comprar uma Ferrari. Não perguntou. Ele não perguntou quanto eu tinha na conta bancária. Ele não perguntou. Ele só gerou conexão comigo. Ou seja, vem cá, deixa eu contar a história dessa marca aqui. Ato 2, validação. Mostrou uma Ferrari de corrida que era do Schumacher, que tava lá. Uau! Mostrou os campeonatos que ele ganhou, mostrou tudo do carro. Só para mostrar o ato 2, que é o ato da validação, assim, o que diz que eu sou bom sem dizer que eu sou bom, sabe? Sabe aquelas pessoas que a gente já tem nojo e ranço no Instagram e no LinkedIn, que fala assim, eu fiz isso... Cara, esquece. Ninguém aguenta mais sair com alguém que é super Deus, sabe? Sabe? Não. Ó... né? Os validadores sociais eram os testemunhais que tinha no Orkut, se lembra? Que a gente olhava assim, essa pessoa é legal, não? Sei lá, deu like em alguém no Tinder, vai jogar o nome da pessoa no Google para ver se vai ter o amor da vida ou se vai morrer esquartejado, né? Os validadores sociais estão o tempo todo. Então ele validava o carro. Então ele me mostrou ali, me mostrou outros 2 carros e ele me levou no segundo andar. E olha que interessante, no segundo andar tinha vários carros de colecionadores de Ferrari. E esses carros estavam lá para exposição, como uma galeria. Sabe uma galeria de arte que tem o quadro lá? Os carros estavam lá para exposição. E ele falava, esse carro aqui é uma raridade porque é do ano X, do motor tal, só saiu 3. O cliente pagou 1 milhão e tá valendo 5 milhões. Vários carros ele me mostrou e ele fazia esse comparativo. Ou seja, quanto o cliente pagou e quanto o carro estava valendo. Ou seja, o passar dos anos faz com que os carros, ou seja, com as edições ali da Ferrari, tenham um valor agregado em cima daquele produto. Ele não estava me vendendo um carro. Ele nem perguntou se tinha condição de pagar um carro. Ele só me fez apaixonar ainda mais por aquilo e falar, se um dia eu tiver 1 milhão, vai me render mais no banco ou no apartamento comprar um carro desse. Exatamente. O que vale um quadro na Benedito Calixto ou numa galeria de arte ali nos Jardins? A tinta é a mesma. A moldura pode ser a mesma. O artista, às vezes, o Banks fez um trabalho maravilhoso na Europa
E uma vez ele chegou antes da exposição, colocou uns quadros para vender do lado de fora, sem falar que ele é ele. E os quadros do Banks valem milhões. E vendeu algum. E as pessoas que compravam dentro da galeria, teve um quadro que depois que chegou em 5 milhões, ele cortou o quadro inteiro. Ou seja, a história, ela tá o tempo todo por aí. Se a gente conseguir conectar com as pessoas de forma que valide o produto e que antes de você oferecer já tem essa sedução. Ninguém casa com alguém que acabou de conhecer na rua. Tudo é storytelling. Você casa com alguém que você conectou, ato 1, numa conversa, num café, num aplicativo, numa balada, num beijo. Conectou. Depois de altos e baixos, validação social, ou seja, não é essa pessoa me dizendo que ela é boa ou ela é ruim, é o que a sociedade e o que os problemas que a gente passou diz se a pessoa aguenta ou não aguenta ficar comigo. Ato 3, direcionamento, casei. Ou seja, o ato 1, 2 e 3 é quando senta alguém aqui, como que você vai extrair o que faz sentido da pessoa para o seu público? Se você já começar a tentar extrair, a pessoa vai explicar de forma técnica. E aí fudeu. Porque ninguém tem mais tempo para algo técnico. Porque é o verde e amarelo, né? E aí, depois que ele me mostrou todos esses carros, todas essas Ferraris, aí sim, ele foi falar do processo de venda. E aí ele me contou que teria, mesmo se eu comprasse, eu teria que esperar ali 2 ou 3 anos para receber o carro do jeito que eu queria. Porque muita coisa... Você escolhe a linha do banco, a cor que você quer. Um esse adesivo... É um nível de personalização. Tudo, o volante. Eu dirigi um volante custa $35 mil. Um volante. Você pega um adesivo, custa $6 mil. Uau! Você escolhe tudo que você quer. Só que você não tá comprando um carro. Você tá comprando alguma coisa que você fez. Sabe? Quando você for dirigir e falar, eu escolhi essa linha. Eu conquistei. É isso. Né? É exatamente isso. O storytelling é a concretização de algo que você sonhou, que você imaginou, que você desejou, sabe? Incrível, Nata. Você foi para os Estados Unidos passar o seu aniversário, ter essa experiência. E que mais podemos esperar esse ano? Eu acho que esse ano aqui... A gente vai continuar, como a Brand Stories, né? A gente tem aí uma meta de crescer 30% na agência. A gente está agora indo para um segmento de mais de energia e farmácia. Então, como negócio, né? Falando já de coisas mais técnicas e números, a gente espera esse crescimento. Não é um ano de fantasia. É um ano da gente ter mais pé no chão, gastar menos... Entender de inteligência emocional e financeira, quem é dono do negócio, para conseguir passar isso, mas continuar estudando, né? Eu saí de uma escola pública aqui em São Bernardo, chamava Amadeu Oliveira, ganhei uma bolsa, fui para o Singular, sou aluno repetente, mas já me formei 7 vezes. Formei na USP, no IBMEC, na ESPM, foi a última, Universidade de Lisboa, na Hyper Island, na Disney e na Anhembi Morumbi. Então, são essas 7. Isso eu nunca... Podem tirar tudo de mim, educação não vão tirar. Isso eu vou continuar esse ano, né? É o que eu posso esperar de mim, mas a grande resposta é que eu vou continuar na busca de como eu continuo sendo feliz. Que foi como a gente abriu esse programa aqui. Incrível, Nata. E o pessoal que está nos assistindo, como pode te encontrar? Pode jogar meu nome no Google, bem famosinho também. Jogar meu nome. Ontem eu falei isso na academia. Pode jogar meu nome no Google que aparece, mas... Pode jogar meu nome no Google que aparece, mas tem um Instagram, tem um site da agência. Pode marcar um café comigo e com a Mari, que a gente vai em dupla lá. Pode fazer o curso Eu Sou, que eu fiz e me ajudou. Não existe um líder ou não existe um bom empreendedor, um bom profissional, um bom qualquer coisa que hoje não saiba comunicar. Não existe. Não, acabou. É uma ferramenta para sobrevivência. A gente precisa falar. Se o meu cachorro soubesse falar, eu ia atender as expectativas dele muito maior do que a minha. Mas loucura não, porque às vezes a gente tá falando e outra pessoa não tá atendendo. Não tem diferença nenhuma entre a gente e o meu cachorrinho. Ou seja, a gente precisa usar essas técnicas pra gente aprimorar a nossa capacidade de conectar com as pessoas. Por que eu quero conectar, Natanael? Porra, então você não entendeu nada do que a gente falou. Ato 1, o ato da conexão. Para qualquer coisa, você precisa... Qualquer coisa bem feita, né? Você precisa conectar.
Maravilha, obrigada Passou por estar voando. aqui, conectando comigo, como sempre. É muito gostoso, independente do tempo, que a gente fica sem se ver. Sim. Essa é a confiança e a admiração que eu tenho por você. Pode ficar 1, 2 anos, a gente vai se ver. Eu sei que você vai ter muita coisa para compartilhar, para ensinar. Então, estou muito grata de você ter vindo tomar esse café comigo. E que seja o primeiro de muitos. Você que nos acompanhou e quer se conectar com o Natanael, segue ele nas redes sociais, manda mensagem e marque um café também. Obrigada, querido. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para quem você acha que precisa aprender mais sobre storytelling. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui tomando mais café. Quer um café?